Bom, essa é a minha apresentação final de Vivência em Pesquisa 2 da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu me chamo Larissa e o meu plano de trabalho para o estágio de Vivência em Pesquisa era esse aqui. Eu iniciaria uma vivência no laboratório GEMBAC, Genética Molecular de Bactérias, e inicialmente eu faria o acompanhamento de um projeto de pesquisa que já estava sendo desenvolvido por uma estudante de iniciação científica do laboratório. E esse projeto ele estava analisando a atividade antimicrobiana da semente do açaí e os mecanismos associados com tal atividade. Eu também realizaria experimentos de bancada, acompanhamento dos resultados obtidos desse, e também poderia, adicionalmente, depois desse primeiro acompanhamento, começar a desenvolver um experimento próprio que estaria associado ao estudo da atividade antimicrobiana e antibiofilme de extratos da aroeira, e também, em colaboração com os professores de farmácia, seria realizado esse projeto meu próprio, mas também estaria acompanhando outras atividades corriqueiras de estudantes dentro do laboratório. Um pouquinho sobre o Laboratório de Genética Molecular de Bactérias. Ele fica localizado no MIP, que é o Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia da UFSC. Ele tem como os professores responsáveis a professora Fabienne Ferreira e o professor Ricardo Mazon. Ali são desenvolvidos projetos tanto de graduação como iniciação científica, mestrado e doutorado. E ali a pesquisa tem enfoque com pesquisa de bactérias, nos mecanismos e aspectos moleculares implicados na regulação e expressão de fatores de virulência e determinação de aspectos relacionados à patogenicidade de bactérias e interação patógeno-hospedeiro, que tem impacto e importância para as pessoas. Nesse sentido, as pesquisas desenvolvidas podem resultar em até mesmo a criação de protocolos terapêuticos, fármacos, vacinas antimicrobianas, entre outros. Aqui é um pouco das fotos do laboratório, a entrada, todos os ambientes que tem ali dentro. E o acompanhamento do projeto de pesquisa que eu fiz de uma outra pessoa foi esse daqui, que é a Procedianidinas bioativas da semente de açaí e estudo da atividade antimicrobiana. Aqui tem um pouquinho de informação sobre o início que ela teve da iniciação científica dela, a Jasmine, que eu acompanhei, e um pouquinho da introdução. O projeto de pesquisa acompanhada ele consistia em avaliar se o extrato do açaí apresentou atividade antimicrobiana contra bactérias gram-positivas, como a mastite bovina, a Candida albicans e o MRSA, que é o Staphylococcus multiresistente. Foi avaliado que alguns desses realmente haviam potencial que indicava que havia atividade antimicrobiana, logo que seria possível o estudo para o uso de extrato de sementes para cosméticos e formulações farmacêuticas. O meu objetivo ali dentro foi acompanhar a realização de atividades corriqueiras, da pesquisa do laboratório, aprender técnicas e procedimentos padrão para a realização de um projeto. As atividades que eu desenvolvi, eu aprendi a produção de meios de cultura MHA, que é o Miller-Hinton Agar, e plaqueamento em capela de fluxo contínuo. Também como ligar a capela, todos esses procedimentos que são essenciais dentro do laboratório. Aprendi também a realizar o esgotamento em placas de cultura de cepas bacterianas. Aprendi a mexer em uma pipeta eletrônica e a ter muito cuidado no manuseio, porque no início eu às vezes tocava na tampinha do Eppendorf e isso acabava por contaminar os meios e tudo isso. E eu aprendi que é muito importante tu ter muita atenção ali dentro em tudo que tu tá fazendo. Também aprendi a solubilizar uma cepa e deixar ela crescer na estufa, a utilizar o espectrofotorômetro para padronizar a concentração dos meios de cultura. No início eu até toquei na cubeta errado, então isso foi muito importante para mim. A diluir os meios de cultura em proporção, aprender a dinâmica do laboratório e onde as coisas ficam dentro dele, aprender a armazenar as amostras importantes, ali a sala fria, aprender o uso de geladeira do laboratório, como é organizada as coisas, porque não tem só coisas nossas, tem coisas de todas as pessoas dentro do laboratório. Pipetar e semear o meio de cultura. Tempo que o meio de cultura fica na estufa, de 18 a 24 horas, então a gente tinha que estar obrigatoriamente ali naquele período para tirar os meios de cultura, senão eles poderiam crescer demais ou acontecer alguma outra coisa com eles. Aprendi a fazer a contagem de bactérias nas placas. Nem todas as vezes deu certo, até porque, às vezes, por algum erro nosso, ou até mesmo dali do procedimento, as placas não cresciam bactérias, então a gente tinha que refazer o experimento da semana. Então, o que eu aprendi?
Eu aprendi como funciona um laboratório de embaque, aonde as coisas estão, como as pessoas se relacionam ali dentro, o que fazer e o que não fazer essencialmente dentro do laboratório, muitas técnicas, procedimentos, a dinâmica de um projeto de pesquisa, constância e comprometimento. Isso foi muito importante para mim porque eu nunca tinha realmente estado todos os dias num laboratório, e isso foi muito importante para mim entender como isso funciona. O que eu concluí do plano de trabalho e pesquisa foi realmente o acompanhamento desse projeto de pesquisa com a Jasmine. E o que falta eu concluir do plano de trabalho e pesquisa? Começar um experimento de projeto próprio, que já está encaminhado com a professora Fabienne, então provavelmente nos próximos semestres a gente vai estar iniciando isso. E o que eu ganhei realmente de experiência e tudo isso? Todos os conhecimentos básicos que eu precisava antes de começar a realizar meu próprio projeto, uma vivência incrível com a colega de graduação Jasmine, que me ensinou muito e teve paciência comigo em todos os procedimentos, de me ensinar que é assim e não assado, e também a confiança para realizar coisas sem supervisão. Teve um feriado em que ela não poderia ir no laboratório, então eu fui até lá, fiz a diluição dos meios de cultura e também plaqueei eles. Então isso para mim foi um ganho de confiança muito grande que eu nunca tinha tido antes de realizar realmente uma coisa por mim mesma. A conclusão é que o GEMBAC tem grandes oportunidades de pesquisa, ensino e crescimento, tanto acadêmico quanto pessoal. Eu sei que aprendi muito com tudo que eu vivenciei e que todas essas coisas irão estar presentes na minha trajetória como estudante e pesquisadora. Eu só tenho a agradecer pela professora Fabienne que proporcionou tudo isso e a Jasmine que me acompanhou e me ensinou. Muito obrigada.